Caso surpreendente. O Nair começa essa conversa dizendo que ela é muito bonita e pergunta o nome dela. E como ela responde dizendo que está bem, ele pergunta o que ela quer dizer. Então ela diz que não conhece ele. Ele diz o nome dele e ela acaba também dizendo o nome dela e ele pergunta para onde ela está indo e ela diz para ele que só está dando uma volta. Ele pede o telefone dela, mas ela diz que não vai dar e ele pergunta por que não. E ela diz porque ele não vai precisar. E mais uma vez ele pergunta por que não e ela diz porque ele não conhece ela. E como ela responde de uma forma bem humorada, ele pergunta se ela tem certeza e como ela diz que sim, ele fala que respeita isso. E depois que ela volta e bate no vidro do carro, ele pergunta se está tudo bem. E já ela pergunta se ele está ocupado. Ele fala que um pouco e pergunta por quê. Ela pergunta se é dele e ele pergunta por que ela quer saber. E como ela diz que ela quer saber se ele não é um falido, ele pergunta se ele parece um falido para ela e diz que esse é apenas um dos carros dele. Ela pergunta se ele quer dar um passeio, mas ele diz que ainda não conhece ela e pede para ela dar a volta. Ele pergunta de onde ela é e ela diz pra ele que ela é dali mesmo. E em seguida pede com licença e fala que ele vai sair do carro. Ele pergunta se então ela estava dando uma volta por aí, e ela diz que sim. E em seguida ele fala que parece que ela está interessada nele e ela diz que talvez sim. Ele fala que ela é muito bonita e pede para ela dar uma volta. E em seguida pergunta se a tatuagem dela é falsa e ela diz que não é falsa. Ele pergunta se doeu e ela diz que sim e fala que demorou 3 horas para fazer. Ele fala que ela deveria colocar o nome dele ali e ela pergunta se é verdade. Então ela fala para ele levá-la para dar uma volta e quem sabe ela não faça uma tatuagem com o nome dele. E ele pergunta se é verdade e diz que ela pode entrar. E já aqui ele fala pra ela que logo de começo ela procurou saber como estava a vida financeira dele e pergunta qual é o tipo de cara que ela está procurando. Ela fala que tudo bem e que vai dizer o tipo de homem dela. Ela diz que não vai mentir e que o homem que ela está procurando tem que saber fazer o papel dele. Ele pergunta o que isso quer dizer e ela fala que por isso que ela procurou saber se ele não era um cara falido. E mais uma vez ele pergunta o que isso quer dizer. Ela diz que um homem pra ela tem que prover a casa e cuidar dela. Ele pergunta se ele não quiser ou não puder mais sustentá-la, se ela ajudaria. Ela fala que financeiramente ela poderia ajudar, mas não é uma coisa que ela vai gostar de fazer. E como ele pergunta por que não, ela fala que quando os dois estiverem casados. E ele a interrompe e fala que ela já está falando em casamento. Ele pergunta se agora ela acha que eles deveriam se casar e ela diz que não. E ele fala que sinceramente, cada vez mais que ele conversa com ela, fica claro que ela é interesseira. Ele fala que não gosta de pessoas com esse tipo de mentalidade, mas que pelo menos ela foi sincera. E fala que ela é muito bonita, mas que também é interesseira e pede para ela sair do carro dele. Ela diz que não está conseguindo abrir e ele fala que vai ajudar. Ok se aproxima dessa garota, pede com licença e pergunta o nome dela. Ela fala que o nome dela é Naomi e ele fala que é um nome bem comum e bonito. Então ela diz que apesar de ser comum por ali, ela não é americana e diz que é francesa. Ela pergunta de onde ele é e ele fala que é da área e diz que é de Houston. Ele fala que está tentando conhecer novas pessoas e que ela parece legal e que a propósito também é muito bonita. Ela agradece e ele fala que gostaria de ter o número dela e ela o interrompe e fala que ele também é muito bonito. Ele também agradece e fala que gostou da energia dela e que eles podem se dar bem juntos, e ela diz que pode ser. Ele pergunta se ele pode pegar o número dela e ela diz que é claro.
Ele pede para que, por favor, ela digite para ele. Ele pergunta para onde ela vai tão bonita assim. E como ela fala que para nenhum lugar importante, ele pergunta como assim e diz que ela tá muito bonita. E ela diz que só ia almoçar, mas que depois nada demais. Ele fala que ela disse que não é dali e pergunta há quanto tempo ela mora ali. E ela diz que aproximadamente há uns 3 anos. Ele fala que então ela já deve estar familiarizada com os lugares e que ela pode mostrar para ele os lugares que ela gosta de ir. Ela pergunta se é sério e ele diz que sim, então ela fala que tudo bem. Ele fala que definitivamente eles deveriam se encontrar no futuro e que vai ser legal. E ela também diz que vai ser legal. Então ele se apresenta e ela diz que é um prazer conhecê-lo. E ele diz que também é um prazer conhecê-la. E em seguida ele fala que a propósito esse é o carro dele. Então ela fala que é um carro muito legal. Ela diz que gostaria de dar uma olhada e ele pergunta se ela gostaria e ela diz que sim. Ele pergunta se ela já tinha visto um carro como esse antes. E ela diz que na verdade não. Ele fala que comprou esse carro há pouco tempo e que foi aproximadamente há um mês. Ele pergunta o que ela acha deles darem uma volta pela cidade e quem sabe até fazer umas loucuras. E depois que ela fala que pode ser legal, ele fala que ela é muito linda e pede para ela dar uma volta. Ele pergunta se é de verdade e ela diz que é de verdade, e diz que ela é de verdade. Ele pergunta se ele pode ver se realmente é de verdade, mas ela diz que não. Ele fala que tudo bem e diz que vai abrir a porta para ela. E dentro do carro ele pergunta se ele já disse hoje que ela está muito bonita. E ela diz que sim e agradece. E nesse momento ele pergunta o que ela acha deles saírem para comer alguma coisa. E ela diz que é uma ótima ideia. E em seguida ele pergunta se correr tudo bem o que ela acha deles irem para a casa dele. E ela diz que pode ser. O Nate aborda essa garota, mas dá pra ver que ela não quer muita conversa. Ele pergunta o nome dela, mas ela diz que não é da conta dele. Ele pergunta por que não e ela diz que está ocupada agora e que está enviando uma mensagem. Ele fala que o nome dele é Nate e já ela diz que precisa ir. E agora, quando ela volta tentando falar com ele, ele fala que não está entendendo e pede para ela chegar mais perto dele. Ela diz que mandou uma mensagem, mas que ninguém respondeu. Ele fala que entende e pergunta o nome dela. E ela diz que o nome dela é Ambra. E já ele diz que é um prazer conhecê-la e pergunta para onde ela estava indo. Ela diz que só estava dando uma caminhada e dando uma volta por ali. Ele pergunta se ela mora ali e ela diz que sim e fala que gosta de Hollywood. Ele fala que é perto de tudo e ela diz que sim. E em seguida ele pergunta quais são os planos dela para hoje. Ela fala que ainda não sabe, mas que seria bom sair para jantar ou algo do tipo. Ele pergunta se ela já tem companhia e ela fala que pode ser ele. Ele pergunta se ela quer jantar com ele e pergunta se ela conhece um bom lugar. E depois que ela cita ali alguns lugares pra ele, ele pede o número dela. Ele pergunta o nome dela novamente e ela fala que o nome dela é Ambra. Ele fala que o nome dele é Nate e diz que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta o que ela faz e ela diz pra ele que é modelo, entre outras coisas. E como ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que não, ele pergunta como uma garota bonita como ela não tem namorado. Mas ela diz que ela não precisa de homem. Ele fala que provavelmente ela deve ser uma mulher independente. Ela fala que a não ser que ele queira ser o namorado dela. Ele fala que eles acabaram de se conhecer e em seguida sugere que eles continuem a conversa dentro do carro.
E já nesse momento, dentro do carro, ele a coloca na parede e diz que tentou falar com ela, mas que ela ficou a todo momento no telefone e que não deu atenção pra ele. Ela pede desculpas por isso, mas fala que ela tá dando atenção pra ele agora. Ele fala que agora eles estão bem, mas que poderia ter sido melhor. E fala que ficou parecendo que ela só resolveu voltar depois de ver o carro dele. Ela fala que definitivamente o carro foi uma vantagem. Ele pergunta se então, se ele não tivesse esse carro, se ela não voltaria. E ela diz que provavelmente não. Ele fala que assim parece que ela é interesseira. Ela diz que ele é novo na cidade e que ainda não conhece como funcionam as coisas por ali. Ele fala que realmente está há pouco tempo na cidade e que por isso estava tentando fazer uma nova amizade. E ela diz que é exatamente isso que eles estão fazendo ali. Mas ele diz que com certeza não é esse tipo de amizade que ele está precisando. Ele fala que precisa abrir o jogo pra ela e diz que ele não gosta de interesseiras e que não vai ficar com uma garota que está interessada só no que ele tem. E em seguida pede pra ela sair do carro dele. Ela fala que ele tem o número dela, mas ele diz que não vai ligar. Ele fala que não gosta de interesseira e já ela diz que quando ele sentir a falta dela é só ligar. Mas ele termina dizendo que nunca vai sentir a falta dela.